O tema dessa conferência me deixa extremamente, não ansioso, mas extremamente temeroso diante de Deus, de ministrar temas tão santos quanto é ministrar sobre o Espírito Santo. Para mim, me faz tremer realmente falar, ministrar a uma igreja, a pessoa do Espírito Santo, a obra dele, o que ele quer fazer, o que ele representa para mim e para você. Então eu estou certo, desde o começo dessa reunião, eu percebo esta graça, este favor e a presença do Espírito Santo aqui. E eu sei que vai ser até o final, né, desta conferência, nós vamos exaltar a presença dele, nós vamos perceber, nós vamos sentir, nós vamos ser guiados, nós vamos ser tocados. Eu creio que ele vai fazer obras extraordinárias. Sinorá é muito apaixonada pelo Espírito Santo. Ela fala assim: amor, é muito fácil pregar sobre o Espírito Santo, porque se você for sincero, e as pessoas forem sinceros, ele tem o maior prazer de se apresentar e se manifestar no meio de um povo que o busca. E eu realmente creio de todo o meu coração. Andando, né, Gálatas 5,16 diz que nós devemos andar no Espírito e jamais nós vamos satisfazer as obras da carne. Se nós andarmos realmente no Espírito, nós vamos estar conectados com Deus, com a vontade de Deus e com o plano de Deus. O tema que eu pensei, orei, busquei a Deus para falar com vocês hoje à noite, eu espero que você entenda, ele faz parte de uma linguagem moderna que eu uso. Eu quero ser também um homem moderno, ou seja, que acompanhe as tendências, mas não quero ser mundano, né? Eu penso que posso ter uma família moderna e não ter uma família mundana. Eu posso ser um pastor moderno, mas não quero ser um pastor mundano. Então, eu posso, né, se você perceber minha tendência de linguagem moderna, espero que ela traduza a minha seriedade no reino de Deus e com a maneira que eu quero fazer as coisas em Deus. Então, o tema da minha palavra, ele tem uma certa modernidade. O tema da minha palavra é o GPS do Espírito Santo. O GPS é uma coisa moderna e para mim é uma das coisas mais importantes que a modernidade trouxe. Por quê? Porque eu entro no carro, eu ponho o endereço onde eu quero chegar e eu preciso só fazer uma coisa. É importante que eu faça, que eu siga as instruções. Se eu seguir as instruções, eu tenho certeza que eu vou chegar no lugar que eu quero chegar. Assim como um GPS conduz um homem ao destino natural, o Espírito Santo nos conduzirá ao destino celestial, ao destino espiritual, ao propósito de Deus para as nossas vidas. E eu, assim como tenho dificuldade no mundo natural de chegar ao destino, eu teria também muita dificuldade espiritual para descobrir sozinho os propósitos de Deus. E é o Espírito Santo então que me conduz a coisas extraordinárias em Deus, que jamais eu alcançaria sozinho. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma das obras mais maravilhosas que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Seguir a instrução do Espírito Santo, andar segundo a direção, olha, anda por aqui, vai por ali, é algo impressionante. E como é que nós vamos, biblicamente, o texto que eu quero usar é Romanos 8,14, mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus devem ser guiados pelo GPS do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos direcionar. Isso é algo extraordinário quando nós aprendemos a usar esta ferramenta espiritual. Então eu quero ler com vocês alguns textos, mas eu queria pense um pouquinho comigo, em algum momento na sua vida que você experimentou ser guiado pelo Espírito Santo. Ele te guiou a alguma coisa
E depois de muitos anos você pode dizer, isso é extraordinariamente maravilhoso. É algo maravilhoso. Eu começo nessa minha palavra, eu tinha acabado de converter, não sabia nada quase sobre o Espírito Santo. E eu queria casar. E eu não sabia como usar o GPS do Espírito Santo. Quase fiz coisa errada, porque eu não sabia como ser guiado. Eu tinha acabado de converter. E eu queria aprender. Então a senhora, que hoje é minha esposa, ela me levou a Cristo. Então ela começou a me ensinar. Ela falou, você tem que orar, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Eu falei, mas que jeito é a voz dele? É uma voz fina, uma voz, que jeito é? Ela disse, eu não tenho como explicar. Eu falei, mas se você não me explicar, como é que eu vou saber que é ele? Ela disse, olha, quando ele falar com você, você vai saber que é ele. Então a minha curiosidade era para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Eu queria saber como é. Então ela era muito espiritual. Ela falava assim, olha, porque Deus me falou sobre isso, e eu perguntei ao Espírito Santo se eu podia fazer isso. Aí eu já queria logo casar com ela. Ela disse, vou perguntar ao Espírito Santo. Eu falei, não, deixa, eu respondo. Não precisa perguntar para ele essa coisa, é entre eu e você. Porque você vai perguntar? Não, eu sempre quero ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. E aí ela foi orar, e eu queria ficar. Eu disse, e o que ele falou? Ela disse, ele não falou nada. E ela disse, como ele não falou nada, eu decidi que eu não posso casar com você. Gente, foi o primeiro choque de querer ouvir a voz do Espírito Santo. Falei, agora ficou mudo, não fala. Pelo menos se tivesse dito não, mas alguma não falou nada. Então, eu era crente novo, não entendia essas coisas. Como vai ser assim? E aí nós terminamos o namoro. E eu saí da cidade, fui embora. Eu disse, vou cuidar da minha vida e você cuida da sua. Passou quase um ano, eu não sabia mais nada, nenhuma notícia dela. Eu recebo um telegrama, ela disse, eu preciso falar com você. Aí marcamos para encontrar. Ela disse, o Espírito Santo falou comigo. Falei, depois de quase um ano, ele falou comigo. E ele disse que é para eu me casar com você. Eu falei, mas na secura, sim, você não vai falar que me ama, nada. Ela disse, eu só estou aqui em obediência ao Espírito Santo. Pensa um apaixonado revoltado. Contente por um lado, mas desesperado por outro. Mas eu falei, e ela voltou para Pelotas, a cidade dela, e eu fiquei, mas que coisa estranha. Como você vai construir um relacionamento dessa forma? E isso vai dar certo? Eu não conheço, eu sou crente, eu não conheço esta linguagem. Como que ele fala assim, desse jeito? Mas, alguns meses depois, eu acho que 8 meses depois, eu estava casando com ela, debaixo da ordem do Espírito Santo. Pensa no marido feliz, 38 anos, por causa dessa ordem, irmão. Pensa numa felicidade. Nunca vi minha esposa com qualquer dúvida em relação ao nosso casamento. Uma segurança absoluta e completa, porque estava debaixo de um direcionamento, foi ele que mandou. Por isso que toda a glória do nosso casamento, do nosso relacionamento é dele, porque foi uma instrução dele, foi, vai por aqui que vai dar certo. Por isso que eu gostaria hoje de pensar com você, de relembrar momentos em que você está recordando que o Espírito Santo foi demais, específico com você. Eu admiro o pastor Narciso. Gente, admiro mesmo. Hoje, quando nós estávamos conversando sobre futuro, principalmente quando falamos sobre futuro, eu percebo nele quase que um desespero para ouvir o direcionamento do Espírito Santo. Quase um desespero. Mas um homem com tantos anos de experiência, já não poderia ele mesmo tomar as suas decisões e dizer, o caminho é por aqui? Não. Ele prefere
ser guiado, direcionado, que haja um apontamento divino. O apontamento divino é uma coisa extraordinária, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, quando você pode ouvir da parte de Deus, esse é o caminho, esse é o destino, é por aqui que você deve ir. Mas talvez você me pergunte, mas e como é um assunto, eu penso, que nem sempre abordamos com tanta frequência, e algumas pessoas às vezes perguntam, como é que eu posso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por Ele? As melhores coisas que eu tenho na minha vida pessoal, as melhores coisas que nós temos como família, as melhores coisas que nós temos como igreja, todas elas têm base no direcionamento claro do Espírito Santo. Por isso, eu gostaria de usar alguns textos bíblicos, para que a gente pudesse compreender, numa semana como esta, numa conferência sobre como nos mover no Espírito Santo, como os homens de Deus aprenderam a se mover no Espírito Santo. É necessário que a gente aprenda alguns princípios que estão na Bíblia, para podermos fazer desse direcionamento do Espírito Santo uma coisa que não seja algo que possa produzir insegurança, adivinhação ou medo, mas que haja coerência pela Bíblia e por princípios, como a gente pode aprender isso. Primeiro texto que eu quero ler é Lucas 19. Agora estou pensando no contexto dos discípulos. Eles estavam caminhando com Jesus, eles ainda não conheciam o Espírito Santo, eles viam Jesus operar o reino de Deus na terra, e Jesus estava treinando esses homens por 3 anos, para aprenderem a serem guiados pelo Espírito Santo. Esses homens precisavam, depois da liderança de Jesus sobre eles, eles precisavam continuar sendo liderados, e seguindo instrução e direção. Mas eles não conheciam o Espírito Santo. Jesus disse que eles precisavam ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse revelado a eles e que estivesse neles e com eles para dar continuidade àquilo que Jesus queria. Então, em Lucas capítulo 19, nós vamos encontrar a história de 2 discípulos de Jesus. A partir do verso 29 está escrito assim: ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o desprendeis? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados e acharam conforme lhes dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no, pois, a Jesus, e lançando os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. Enquanto ele ia passando, outros estendiam no caminho os seus mantos. Quando já iam chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Veja só que fato interessante. Jesus dá uma instrução estranha para esses 2 discípulos, uma instrução natural de uma realidade cotidiana, dizendo: olha, eu quero que vocês saiam daqui, e eu quero que vocês encontrem, perto de Betânia, vocês vão achar um jumentinho amarrado, e vocês vão trazer esse jumento. E se o dono perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Vocês simplesmente vão dizer: o Senhor precisa dele.
Não há nenhuma lógica, não há nenhuma uma clareza como isso pode acontecer. Como eles vão pegar o jumento de alguém que talvez eles não conhecessem? Mas Jesus deu uma ordem para eles. E eles então, decidem caminhar nessa direção que Jesus dá a eles. Eu imagino que os dois no caminho ficam dizendo, mas será que isso vai funcionar? Será que nós não vamos ter problemas se o dono perguntar por que a gente está fazendo isso? Será que a senha é suficiente? O Senhor precisa dele? Não haverá necessidade de uma explicação em relação à nossa ação, porque nós estamos fazendo isso? Quando Deus nos pede, eu penso, algo que não é usual, ou que é difícil, Ele tem um propósito que é fazer morrer o nosso eu, o nosso egoísmo, que é necessário para que nós possamos compreender o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É nessas situações corriqueiras do dia a dia, que parece que não tem nada a ver, é o começo de uma conexão com Deus, com o Espírito Santo, para recebermos esse direcionamento, em coisas muito simples. Eu tinha casado com a Sinorá, e 3 meses depois, eu penso que foi a primeira instrução do Espírito Santo claro na minha vida. Assim como ela ouviu que deveria casar comigo, eu ouvi uma voz, mas não é uma voz de trovão, não é nada extraordinário, era como que uma fala dentro de mim que não calava, muito suave. Eu não ouvia ninguém em volta, mas era como uma voz entrando dentro de mim, primeira instrução. Eu sempre imaginei, antes de entender essas coisas, que toda a instrução e a direção do Espírito Santo sempre vai te causar bem. Você vai ficar maravilhado, Deus falou comigo, é extraordinário, minha vida vai melhorar. E quando eu ouvi, eu tinha, já pensando em casar, trocado de emprego, e eu tinha conseguido um emprego muito bom. Eu trabalhava como auxiliar no escritório de contabilidade, ganhava um salário mínimo, e houve uma oportunidade de eu ingressar numa multinacional. E eu estava muito feliz nessa multinacional, não tinha ainda um ano, trabalhando, 13 meses de casado. E a primeira instrução que eu ouvi, num ano muito parecido com esse tempo que nós estamos vivendo agora de emprego, muito parecido, em 82, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, eu quero que você deixe o seu emprego. Causou um silêncio dentro de mim, como nesse auditório. Como? A primeira pergunta que eu fiz: como? Como? Não pode ser Deus falando comigo, porque no meu entendimento Deus só vai falar coisas que vão contribuir para que você fique bem na vida. Como que eu vou deixar o emprego numa multinacional, que eu custei tanto para conseguir, que eu tenho um salário muito bom, sabendo que eu não vou ter emprego nenhum nos próximos meses? Como isso pode ser de Deus? Eu tenho 3 meses de casado, onde vai ficar a minha reputação de esposo? Como que eu vou dizer, né, à minha família que Deus não quer que eu trabalhe? Isso não é lógico, eu não consigo entender isso, mas isso era muito claro. Eu fiquei muito desesperado, eu sabia que era Deus, mas eu não podia imaginar que é assim que Deus fala, é assim que Deus começa a falar. Então eu cheguei em casa, muito assim, sabia que era Deus. E eu falei para a senhora: amor, Deus falou comigo. E ela logo ficou feliz, porque ela ama ouvir a voz de Deus. E eu falei: se eu fosse você, eu não ficava feliz do jeito que você ficou. Ela falou: amor, se Deus falou, é sempre bom. Eu falei: dessa vez não é. Ela disse: como não? Eu falei: amor, Deus falou comigo
que eu devo deixar o meu emprego. E ela disse: deixe. Eu falei: como? Como? Você acha que eu casei, olha só, você acha que eu casei para ser sustentado por mulher? Você acha que foi para isso que eu casei? Esse é o resultado de ouvir a voz do Espírito Santo? As pessoas vão dizer: olha agora. Eu falei: amor, minha reputação vai ficar muito mal na igreja, na sua família. Eu estou tentando ganhar minha sogra, que isso é uma obra difícil. Agora, como eu vou chegar lá? Minha sogra, tua mãe não conhece Jesus. Ela já desconfiava de mim. Agora eu chego lá, olha, Deus falou para eu sair do emprego. É uma bênção. Como vai ser isso? Quem vai entender isso? Não há lógica nisso. Ela disse: amor, Deus não se move pela nossa lógica. Os caminhos de Deus não se movem pelo entendimento humano. Então, eu cheguei ao meu chefe e disse: eu preciso pedir demissão. E ele disse: você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Me dê uma razão por que você está fazendo isso. Eu, muito assustado e tímido, eu disse: Deus mandou. Pô, rapaz, você está louco? O casamento te fez mal? O que aconteceu com você? Como você vai pôr Deus no meio de um negócio desse? Como que Deus vai mandar alguém sair do emprego? Eu vi que ele não entendia. Eu falei: olha, não vou te explicar nada, porque nem eu consigo. Só peço que o senhor faça a minha demissão, eu vou me demitir. Saí do emprego. Esse foi o primeiro momento de ser guiado pelo Espírito para um lugar que eu não queria estar. Eu não imaginava de como o Espírito Santo estava construindo minha vida, minha família e o ministério. Eu não conseguia fazer conexão, eu apenas via isso. E algo extraordinário aconteceu porque quando eu fiquei em casa, Deus começou a trazer uma provisão sobrenatural na minha casa, Algum tempo depois, segui essa direção. Por isso que eu te falo que é um grande desafio, é algo extraordinário, mas é um desafio. Andar por um caminho que você não conhece e acreditar que você vai chegar num destino bom. Passaram-se muitos anos, eu já era pastor, e o pastor Narciso é uma das pessoas que faz parte, dessa história em muitos pontos, porque tudo parte da nossa conquista começou, naquele dia que ele estava ministrando na nossa igreja. Por isso que eu devo muito a ele, muito, muito mesmo, e a vocês aqui. E aí nós íamos dar um grande passo, talvez como vocês deram na construção desse prédio, para nós era muito maior. Iríamos sair de uma área pequena, de 1.700 metros, para uma área de 20 mil metros, em torno de um valor bem alto, de muitos milhões na época para nós. Então, eu precisava agora ser guiado pelo GPS de Deus para fazer esse negócio, porque era muito grande. Eu perguntei: Deus, e agora o que eu faço? Então nós começamos a orar e jejuar para ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. É meu desespero, porque se Deus fala, a gente não erra. O GPS de Deus te manda no lugar certo, então eu preciso ouvir a voz. Então nós acordamos 5 horas de oração e toda a igreja orando. Até no último dia, que nós tínhamos que tomar a decisão se compraríamos aquele grande terreno ou não. E tínhamos 2, na verdade, tínhamos que decidir o que fazer. Fomos para a igreja às 5 horas da manhã, o povo orando e a gente orando até às 9 horas da manhã, quando deveríamos, na nossa assembleia, nosso jeito de resolver as coisas, na época, ver se a gente compra aquele terreno ou compra aquele outro, o que a gente faz?
E quando eu estou terminando o período de oração, levanta uma senhora, uma irmã, e ela vem até onde eu estou, e ela começa a profetizar. E eu gosto muito de profecia. Não gosto de profetada, eu gosto de profecia. Quando Deus fala, que é de Deus. Não gosto do genérico, eu gosto de Deus. E aí ela chega e fala assim: meu servo, eu já fiquei feliz. Eu falei, vem o GPS, agora vai ser fácil, só deixa eu localizar aqui como é que vai ser. Ela disse, meu servo, eu abri os ouvidos, eu quero ouvir. E ela disse, eis que o Senhor te fala. Falei, tá bom, aí está indo certinho, esse é o caminho. O Senhor te vê deitado numa maca branca. Falei, deitado eu já não gostei. Essa coisa de andar deitado é muito complicado. A gente anda sentado, mas deitado. Eu estava no Camboja ano passado, inaugurando uma igreja nossa, e aí ia viajar para uma outra cidade. A viagem era longa, à noite, então conversamos lá com o pessoal, falamos, gente, uma viagem de 6, 7 horas, dá para a gente ir de ônibus leito? Tem? Falei, tem ônibus leito, legal, então compra passagem de leito para a gente, para não cansar muito. Então, chegamos na rodoviária para pegar o ônibus leito, mas era diferente dos nossos leitos. Os ônibus leitos dele é uma maca deitada assim e a outra maca em cima. Uma maca e outra maca, uma maca e outra maca. Que coisa estranha. Era cedo da noite e a gente entrar no ônibus e deitar e ficar com os olhos abertos, deitado. E o ônibus andando. Parecia um carro de funerária com muitos departamentos. Estranho. E ela disse, eu te vejo, o Senhor diz que você está deitado numa maca de branco. E o Senhor te diz, não faça nada, não se mexa. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho 5 minutos para entrar agora, para dirigir a assembleia. Eu tenho uma voz. Eu tenho uma voz. E eu quero ser um homem guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso. Se essa voz está dizendo que eu não devo fazer nada, porque o Senhor quer evitar uma tragédia, porque o negócio é muito grande, nós não temos condições de honrar se o Senhor não abençoar. Então, vai ser demais ouvir o que o Senhor falou. Mas, se essa mulher está falando dela, e o Senhor não tem nada a ver com isso, e eu der ouvidos para uma mulher, eu estou perdido. Eu disse, Deus, só tem uma coisa. Eu não posso, não tenho como fazer isso, mas eu preciso que em 5 minutos o Senhor me fale. Deus, o Senhor sabe que eu não posso pôr tempo nas coisas. Eu não posso. Quem sou eu para dizer que o Senhor tem que falar? Mas eu te peço por misericórdia, por amor ao teu reino, a esse número grande de pessoas que está comigo nessa manhã, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me guie. Eu preciso ser guiado agora. Me diga, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? E foi algo, eu amo o Espírito Santo, eu sou devedor a Ele, porque numa situação de desespero que eu estava, o Espírito Santo foi muito claro comigo. Meu filho, vai por aqui, tão amoroso, compre esse terreno. Eu entrei com tanta paz naquela assembleia, tanta paz, porque eu tinha uma voz suave dentro de mim, um GPS do Espírito Santo dizendo, por aqui, meu filho. E eu disse, queridos, tenho clareza em Deus, e eu espero que Deus dê clareza a vocês no que nós devemos fazer. E naquela manhã nós decidimos comprar esse terreno. Essa irmã, a profeta, ficou muito revoltada comigo. Ela disse, você não é homem de Deus, você não ouve o Espírito Santo. Eu disse, irmã,
O Espírito Santo eu ouço, mas espírito de manipulação eu não ouço. Essa irmã, ela tinha um desejo no coração. Outro terreno que a gente ia comprar era no lado da casa dela. E ela não precisava nem pegar ônibus para ir para a igreja. E o que nós compramos era bem longe. Se eu não tivesse sido guiado pelo Espírito Santo, meu Deus, eu não sei onde nós estaríamos. Deus não poderia ter cumprido o propósito dele como ele cumpriu. Eu sou muito grato a Deus, porque eu não sabia o que fazer. Porque eu não conseguia enxergar o futuro, como seria. Como que nós íamos pagar tudo aquilo, se eu tomasse alguma decisão errada. Mas uma vez que o Espírito Santo disse, esse é o caminho, andai nele. Então, meu coração ficou muito tranquilo. Um líder precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Senão a vida dele vai ficar muito complicada. Porque a nós não foi dado o poder de conhecer o futuro. Mas o Espírito Santo, ele sabe como nos conduzir num caminho de graça e de favor. Isso é maravilhoso. Quando os discípulos seguiram uma instrução estranha, eles estavam sendo treinados para um relacionamento de direcionamentos do Espírito Santo extraordinário, como nós vamos ver logo em seguida. Outro texto que eu gostaria de ler, Mateus 17, do 24 ao 27, outra história muito interessante na Bíblia. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam impostos e lhe perguntaram, vosso mestre não paga impostos? Ele disse, sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou perguntando, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo são isentos filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, abre a boca, encontrarás uma moeda. Toma e dá-lhe por mim e por ti. Olha para mim aqui. Desde quando? Peixe guarda a moeda dentro dele. Você já viu isso? Desde quando? Você vai abrir a boca de um peixe e vai achar uma moeda. Existe possibilidade? Absolutamente não. Mas Jesus dá uma instrução para Pedro. Pedro era um pescador profissional, pescava de rede, de barco. Agora diz, Pedro, vá lá no mar, vá pescar, vá de vara, não vá com rede, vá de vara. Totalmente contrário à natureza da profissão de Pedro. E você vai lá para pagar o imposto. Pedro deveria, Senhor, para pagar imposto a gente vai no banco, a gente não vai na peixaria. Você já viu? Eu tenho que pagar imposto, vou na peixaria primeiro, depois eu vou pagar. Não, isso não tem lógica. Isso é uma coisa totalmente fora de qualquer possibilidade humana. Como você vai? Pedro deve ter saído dali, Senhor, mas como vai ser isso? A instrução era clara, mas a forma como isso vai acontecer, Pedro poderia ter se sentido extremamente ofendido. Senhor, pescar eu sei. A gente vende o peixe e consegue o dinheiro para pagar o imposto. Mas a história de pescar um peixe, para abrir a boca do peixe e ter uma moeda dentro, não vai dar certo. Primeiro, como é que vai entrar o anzol na boca do peixe se o peixe tem uma moeda dentro? Imagina a reputação de Pedro diante dos conhecidos, talvez, cobradores de impostos. Pedro, você veio pagar um imposto? Não, ainda não, eu estou indo pegar um peixe que está nadando por aí que tem uma moeda dentro, eu estou atrás desse peixe. Que história estranha. Como ser direcionado por um GPS desse? Está com defeito, não pode. Mas Jesus estava treinando esses homens, é impressionante. Apesar de toda a humilhação interior que Pedro deve ter sentido, ele decidiu obedecer. E quando Pedro puxa a vara e vem o peixe,
Pedro estava aprendendo que quando obedecia a mão de Deus, abençoava tudo que ele fazia. A unção repousa de forma muito poderosa sobre pessoas a quem foi-lhe pedido coisas incomuns da parte de Deus. Gente que é chamada para fazer uma coisa que não faz muito sentido. E eles não dão nenhuma desculpa para não realizar aquilo que aparentemente não poderia ser feito. Eles deixam de lado o orgulho, não se esconde de nenhuma aparência, ou não preservam nenhuma aparência de espiritualidade. Mas eles apenas, de uma forma não lógica, eles vão seguir uma direção. Esse Pedro estava sendo treinado para ouvir a instrução de Jesus que ele estava vendo, para depois seguir a instrução do Espírito Santo que ele não via. Espírito Santo lhe daria algumas instruções depois extremamente difíceis. Por exemplo, em Atos 11, quando Pedro precisa pregar para os gentios, meu Deus, aquilo não entrava na cabeça dele. Ele tem uma instrução para pregar. Agora Pedro compreendia como seguir instruções que não são lógicas. Se você quer realmente receber unção poderosa de Deus, você vai andar por caminhos que aparentemente você vai falar, mas aonde isso vai dar? Mas lá na frente você vai ver a manifestação da graça de Deus. Eu chego um dia no Tadel, e tem um grupo de pessoas, umas 10 pessoas, mais ou menos abraçadas e chorando. Chorando, chorando, chorando. Muita gente conversando e aquele grupinho de pessoas chorando. Eu me aproximo e pergunto, por que vocês estão chorando? Alguém chorando me diz, olha que roubaram o carro do nosso líder. Ele usava o carro para trazer a gente para cá e agora roubaram. E falei, que carro era? Uma Paraty, era velha, mas era uma bênção. E olha só, naquela época podia. E a gente vinha em 11 dentro do carro, e era tão, agora a gente veio, né, e chorando, e chorando, e chorando. Eu fiquei com compaixão. Eu falei, para que perguntar? E aí, Paraty tem seguro? Claro que não, é velha, 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 velha. Aí que eles choraram mais, porque eu fui lembrar que não tinha seguro. E eu fiquei com compaixão, chamei o povo, falei, gente, temos que orar, Deus precisa devolver esse carro para esse líder, e nós vamos orar, e vamos orar, e vamos orar. Né? E termina no Tadel, não chega notícia, outro dia não chega notícia, não acharam o carro. Eu vou para uma reunião à tarde com a minha equipe de pastores. Eu estou reunido com os pastores, orando. E vem, o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo falou assim, meu filho, eu amo isso. Meu filho, ordena, eu gosto muito do Espírito Santo, ordena, manda, não tem muito educação nesse aspecto, se dá, faz, não é assim, ele vai, faz. Meu filho, ordena, meu Deus, eu lembro disso até hoje, ordena ao pastor Júnior, que deu o carro dele para aquele irmão, que o carro foi roubado. Eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, o Espírito Santo falou comigo. Eles pararam. Eu falei, o Espírito Santo falou claramente, para que não houvesse dúvida, o Espírito Santo falou claramente comigo, dizendo, pastor Júnior, é para você dar o seu carro para o irmão que dá para ti. Ele disse, pastor, você tem certeza que é eu? Eu falei, a menos que se apresente outro Júnior entre nós. Alguém aqui é Júnior? Não sou Júnior, nunca fui, não sou Júnior. O Júnior vem no meio da roda, traz os documentos, a chave do carro, entrega na minha mão. Ele disse, abençoa, pastor. Falei, claro, vou fazer isso imediatamente. A consagração deve ser na hora. Então orei, abençoei. E o Júnior estava, eu não sei como ele estava. Eu só imagino.
Terminamos de orar, os pastores abraçaram, sabe aquele abraço funeral? Deram aquele abraço nele, eu fui abraçá-lo também, cheio de compaixão. É o Senhor que faz, não tenho culpa, irmão. É Deus. Eu abraço o Júnior. O Espírito Santo fala comigo. Meu filho, eu falei, ai Jesus, dá o nome logo. Meu filho, agora você dá o seu carro para o Júnior. Não tem lógica. Você entende? Mas nós compreendemos o Espírito Santo. Aí eu peguei, eu ainda tinha uma esperança. O carro estava no nome da minha esposa. Liguei, falei, amor, o Espírito Santo falou que é para a gente dar o nosso carro para o pastor Júnior, Deus está movendo aqui. Ele falou, amor, quando o Espírito Santo fala, a gente obedece logo. Eu falei, tá bom, eu já sabia. Dei o carro, porque era o caminho de Deus. Então eu crio fé, né? Eu falo, poxa, claro que agora, né, eu fiquei sem carro, alguém vai me dar um carro, vai ser um negócio, né? Não é que eu queira nada, mas é assim que a lógica desse caminho é isso. E fiquei ali, queria estender aquela oração até a noite, né? Ficar ali com os pastores, orando. E no próximo dia não aconteceu nada, e não aconteceu nada nos próximos dias. Eu precisava comprar um carro. Então fui comprar um carro. Eu falei, óbvio que agora quando eu for comprar um carro, o favor de Deus vai vir, né? O vendedor vai cair na unção, o gerente já vai chegar ali falando língua estranha, e eles vão dizer, leva esse carro, nem paga, vai ser uma coisa sobrenatural. Nada aconteceu. Ouvir a voz de Deus te leva a lugares e momentos distintos no meio dos seus. São caminhos diferentes, muito diferentes. É algo maravilhoso. O fim da história sempre será extraordinário, mas o meio da história não é legal. E a vida continuou. E nunca mais aconteceu nada. Isso foi em 2004, 2005, nós estamos em 2018. Eu esqueci de onde esse caminho iria me levar. Eu pensei que o apontamento iria até ali, e não mais do que ali. Sou uma pessoa resolvida, sirvo a Deus, não tenho expectativa. Achei lindo o que Deus fez. Agora, fiz 60 anos em maio. E eu estava muito contente por fazer aniversário de 60 anos pela primeira vez. É legal. Já me perguntaram, o que você sente? Que estou velho, só isso. É isso que eu sinto. Mas eu chego para a festa, tá minha família lá, os pastores da minha equipe, alguns amigos estão lá. E eles vão cantar parabéns e dizem assim para mim, queria que você imaginasse os próximos anos o que Deus vai fazer na sua vida, como vai ser a sua vida. Eu já imaginei fazendo carteira para estacionar naquele lugar do idoso, entrada com aposentadoria, essas coisas básicas. Eu estou pensando, brincadeira. Botaram uma música lá e o pessoal ficou orando. Eu estou pensando, o que eu quero para os próximos anos? Nos próximos anos eu quero plantar 100 igrejas que Deus me deu direção. Eu quero ter uma família demais naquilo que eu me proponho. Eu quero, estou pensando nisso. A Olívia, minha neta, que neta é uma coisa linda, ela bateu no meu rosto, estava no meu colo, vovô, olha vovô. E eu estava tão empolgado construindo o meu futuro. Ela disse, olha vovô,
Aí eu abro os olhos, está entrando um carro. Um carro. Gente, pensa num carro bonito. Eu achei que eu tinha morrido. A impressão que eu tinha é que a Olívia estava despedindo de mim, vovô, vovô, e eu estava indo, porque aquilo não era muito, não dava. Gente, um carro da Honda, preto, um laço em cima, um negócio, gente. Aquele carro veio na minha direção. Eu falo, meu Deus, assim, pensa numa coisa totalmente. Parou na minha frente. E as pessoas começaram a gritar. E a Olívia falava, vovô, é para você, vovô, é para você, vovô. Um HRV top, modelo mais top do mundo. Pensa numa coisa, gente. Pensa num negócio. Eu falei, meu Deus, que bom que não foi o Júnior. Você entende? Você entende o que é ser guiado no destino, no lugar dele, no tempo dele, para as coisas dele? Ser guiado pelo Espírito Santo é uma dádiva de Deus para os filhos de Deus. Aprendemos a andar no Espírito e aprendemos a ouvir a voz de Deus. Mesmo que Deus, Ele vai aparentemente falar algumas coisas que você diz, mas como isso vai acontecer? Eu não consigo ver agora. A obediência é a base para uma vida de unção no Espírito Santo. Muitos de nós queremos unção, mas nós não queremos a obediência. Esses discípulos, eles precisavam primeiro andar no caminho da obediência, até de coisas estranhas, porque a unção viria sobre eles para fazer coisas muito mais extraordinárias, mas a unção seria colocada em cima do espírito de obediência. Eles andariam por fé, eles conheceriam a voz de Deus e seriam edificados em princípios do reino de Deus, porque eu observo que as coisas de Deus, elas não andam na lógica humana, elas fogem completamente da nossa lógica humana. É necessário que haja no meu coração e no seu esse desejo. Deus, eu realmente quero. Deus, eu quero andar em obediência. Eu quero conhecer. Eu quero concluir que o que me admira, como eu falei no pastor Narciso, é o desejo de conhecer a vontade de Deus para obedecer. Não é conhecer a vontade de Deus, Deus quer isso, mas não, eu quero realmente conhecer a vontade de Deus, porque eu quero me mover na vontade de Deus.